Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, a ordem do dia tem 10 projetos para votação e eu destaco dentre eles a iniciativa do deputado João Coser, que pretende criar mecanismos de transparência para o quantitativo de vagas de exames, consultas e cirurgias especializadas na rede pública de saúde. Acompanhe os trabalhos com a gente. Nonagésima-oitava sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que fiquem de pé em sinal de respeito. Como meu Pai amou, eu também os amei. Permaneçam todos no meu amor. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido do minuto de silêncio. Com a palavra, o deputado Dari. Presidente, deputado Danilo Baense, em exercício, quero aqui cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas, quem nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Quero aqui registrar o falecimento do Antônio Carlos de Souza da Tracel. Ele é mais conhecido como Tio Tuta, ali do município de Conha. Eu gostaria aqui de pedir um minuto de silêncio para o Tio Tuta, que faleceu no dia de hoje. Muito obrigado, deputado Dari. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Está meio tumultuado aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, com pesar que nós nos dirigimos a todos os senhores e senhoras para pedir um minuto de silêncio em relação aos integrantes de um time de remo que ocorreu no estado do Paraná e que sensibilizou todo o país. Nós tomamos a liberdade aqui de fazer a leitura de todos os nomes das vítimas. Samuel Benites Lopes, de 15 anos, Henry da Fontoura Guimarães, 15 anos, João Pedro Kirchner, 17 anos, Ellen Belloni, de 20 anos, Nicole Cruz, 15 anos, Ângel Souto Vidal, 16 anos, Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos, Otker Tissotti, coordenador, de 43 anos, e Ricardo Leal da Cunha, motorista, de 52 anos. Então, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, gostaria de apresentar nossas condolências a todos os cidadãos do Paraná e a todos os cidadãos, os esportistas do Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Algum outro deputado deseja fazer pedido? Pois não, deputado Lucas Escaramuço, depois deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, um minuto de silêncio pela passagem de um colega advogado, um grande amigo, uma pessoa que muito orgulhou a cidade de Linhares, estado do Espírito Santo, doutor Paulo Lírio. O senhor deve ter conhecido, advogado renomado, conhecido, foi presidente da OAB em Linhares. 20 anos atrás, quando eu começava a advogar a minha vida como advogado e como professor universitário, era um dos homens que nos inspiravam nos corredores do fórum. Exemplo de retidão, de ética, uma verdadeira inspiração, para os advogados e para as advogadas no dia de hoje. Então, hoje, eu desejo o conforto e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a família do nosso querido Paulo Lírio, que Deus o tenha na vida eterna. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Escaramuço. Com a palavra, deputado Mazinho, depois deputada Janete. Presidente, boa tarde, deputados, deputadas. Presidente, eu fui surpreendido ontem pelo falecimento do Carlos Nicolau Pinto, Carlão, conhecido também como Gaúcho. A gente está na vida pública, a gente anda pelo estado do Espírito Santo todo, muitas vezes está fora de casa, da família,
E um local que eu gostava de frequentar, que gosto de frequentar quando eu estou em casa com a família, era um restaurante embaixo do meu prédio, onde o Carlão estava lá sempre bem-humorado, atendendo com toda alegria, brincando com as crianças. E nesse período agora, que eu fiquei viajando muito devido às campanhas eleitorais, eu frequentei pouco, eu tive poucas oportunidades no final de semana de descer e comer uma carne, bater um papo com o Carlão. E ontem à noite eu recebi a notícia do seu falecimento. Infelizmente ele foi acometido por um câncer no pâncreas e rapidamente veio a falecer. Eu gostaria aqui de deixar esse 1 minuto de silêncio, solicitar um voto de pesar da Assembleia Legislativa pelo falecimento dessa pessoa simples, que nasceu para servir, que estava sempre de bem com a vida, sempre bem-humorado e que vai fazer muita falta ali para o meu relacionamento pessoal e para de todas as pessoas que frequentam os prédios ali, o Clube da Mata da Praia, pelo falecimento do Carlão, o gaúcho, um torcedor do Internacional, uma pessoa muito querida ali. Então, deixo aqui o registro de condolências a toda a família, aos amigos, e que Deus possa confortar todos os familiares e que possa receber o Carlão no céu. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, a deputada Janete de Sá. Eu também quero pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a um grande amigo que nos deixa precocemente, amigo de longa data, deputado Danilo, José Jorge Pinto, irmão do desembargador Elimar, do advogado trabalhista Erildo, de um grande amigo também do Beto, mas o Zé Jorge foi um amigo particular que eu conheci desde que eu entrei na Vale. Nós ingressamos no movimento sindical em conjunto, primeiro com o movimento Araçá, depois fomos para o movimento Raízes, que eu e ele e outros colegas criamos, um colega extraordinário, difícil conhecer uma pessoa de tamanha grandiosidade e bondade que o Zé Jorge Pinto externava. A gente está muito abatido com o falecimento precoce dele, ele que foi vítima de um câncer na garganta. Infelizmente, ele não conseguiu vencer essa moléstia, estava internado no Hospital Metropolitano já há algum tempo e veio a óbito ontem foi enterrado no cemitério Jardim da Paz, em Vila Velha. Fica aqui o meu carinho a toda a família enlutada, muito entristecida com esse falecimento precoce do Zé Jorge, mas também a todos os amigos da Vale que conheci esse grande companheiro, este grande ferroviário. Obrigado, deputado Janete de Sá. Ouço agora o deputado Zé Preto. Minha vida aqui também, presidente. Boa tarde a todos. Pedir 1 minuto de silêncio de uma pessoa muito querida lá em Miaípe que veio a falecer, Jandir, veio a falecer no final de semana, lutava contra um câncer e foi vencido pela essa maldita doença, mas que Deus conforte os corações da família. Ok, deputado Zé Preto. Então, por solicitação dos deputados Dari Pagum, Coronel Wellington, Lucas Escaramuça, Mazinho dos Anjos, Janete Sá e Zé Preto, faremos nesse momento agora 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Wellington Calegari. Antes de começarmos os trabalhos, gostaria aqui de solicitar a permissão de Vossa Excelência para registrar a presença de um grande amigo, parceiro, do pastor Dinho, pastor da Igreja Povo da Cruz, na Serra, vereador eleito do município da Serra, que com grande honra, foi o vereador mais votado do nosso partido PL em todo o Espírito Santo, com mais de 5 mil votos, quase 6 mil votos, e que vem aqui hoje visitar a nossa casa de leis,
e nos prestigiar com sua presença. E além de já vem desenvolvendo um grande trabalho no mundo cristão, no mundo evangélico, e tenho certeza que terá uma carreira extraordinária no mundo legislativo da Serra. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Calegari. Também quero abraçar, em nome da Assembleia Legislativa, o nosso pastor Dinho, vereador, e que tem aí uma missão importante, além de evangelização, também tem um papel de representatividade popular, que somando isso aí, tem uma entrega muito importante para a sociedade. Muito obrigado pela presença, receba o abraço da mesa. Ouço agora o deputado Alexandre Chambim. Obrigado, presidente, deputado Marcelo Santos. Também quero cumprimentar e parabenizar o pastor Dinho, vereador eleito na cidade da Serra. Pastor Dinho, que tem um trabalho belíssimo na nossa cidade, um homem de muita fé, de muita luta, e eu tenho certeza que vai ser um vereador combatente, um vereador muito trabalhador na cidade da Serra. Mas, presidente, deputado Marcelo Santos, quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela grande festa do servidor que você realizou no último sábado. Você está de parabéns, toda a sua equipe está de parabéns, e parabenizar todos os servidores da Assembleia Legislativa que participaram ativamente nessa linda festa celebrando o Dia do Servidor. Nós, deputados estaduais, não somos nada nessa casa sem um apoio desses servidores dessa casa que fazem os nossos mandatos ser um mandato grandioso e representativo no Estado do Espírito Santo. Então, parabenizando Vossa Excelência, eu quero parabenizar todos os servidores públicos da Assembleia Legislativa que fazem desse poder um poder forte e participativo no desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Parabéns, presidente Marcelo Santos, pelo seu trabalho. Obrigado, Chambim. Deputado Tiago Hoffmann. Pela ordem, senhor presidente, apenas também para registrar a presença, não sei se está aqui ainda no cafezinho aqui na lateral, prefeito eleito de Ecoporanga, Zé Luiz Mendes, que esteve comigo, o deputado Mazinho também, fazendo aqui já uma primeira visita a esta Casa de Leis, como prefeito eleito de Ecoporanga, desejar a ele toda a sorte do mundo, contará com o nosso apoio, contará com esta casa para fazer uma grande gestão. E também, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência também pela nossa festa dos servidores. Parabéns pela organização, toda a equipe da organização, e em especial parabenizar todos os servidores da Assembleia que fazem um trabalho aqui espetacular de assessoramento dos deputados, ajudando a tocar a Casa do Povo do Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tiago Hoffmann. Então, já estava em que fase? Dispensou a leitura? Já dispensada a leitura, passamos então à primeira fase do expediente, nesse caso sujeita a simples despacho. Quero cumprimentar que está conosco aqui mais uma vez na galeria da Assembleia, a nossa polícia técnica científica, os nossos peritos estão aqui, e eu já havia dito isso, e nós iremos fazer uma agenda em conjunto. Vocês vão eleger os representantes que vão participar de uma reunião conosco, com os deputados estaduais, para que vocês possam fazer uma agenda conosco, e a partir daí nós também fazemos uma agenda com o governo para avançar ainda mais. A perícia acho que avançou a partir do momento que foi criada a legislação, com a nossa autorização aqui na Assembleia, mas também temos que dar agora o prestígio, que é o reconhecimento e é o salário, que é o que nós temos que garantir para vocês aí. É nesse caso agora aí. Itens 1 e 2 são justificativo de ausência, justificado de ausência na Secretaria. 3 ao 13, trata de projetos do governador do Estado, das senhoras e senhores deputados, para os fins que especificam. Despacho para o item 6, devolvo ao seu autor. Despacho para os itens 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 13, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. Despacho para o item 7, 11 e 12, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 14º item, requerimento de informação, a deputada Irini Lopes. Oficie-se, segunda fase do expediente, nesse caso sujeito à deliberação, carecendo de quórum mínimo de 16 parlamentares, já temos 25 parlamentares presentes. Requerimento de urgência 224 de minha autoria, ao projeto de lei deputado Júlio da Fetais, número 434. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 16 ao 19, requerimentos para a realização de sessão solene ou especial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Item 20 ao 32, indicações das senhores parlamentares. Colocarei a discutir em conjunto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Vamos passar imediatamente agora para a fase da ordem do dia. Discussão única, projeto de lei 385 do ministro deputado Sérgio Meneghelli. 285. Obrigado, coronel. Sempre atento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado o item número 1, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei 316, deputado Wellington Calegari. Pela Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e demais comissões pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Pela ordem, senhor presidente. Só queria aqui agradecer a aprovação desse projeto que cria, essa importante rota turística do Vale do Segredo, que atende municípios de Cachoeiro de Itapemirim e de Vargem Alta, comunidades de Urtiga, Gruta, Alto Gruta, uma região, e também Vargem Alta, a comunidade de Belém, que é uma região rica em café, banana, hortaliças, piscicultura, e faz parte dessa política. Todo mundo sabe que a criação das rotas turísticas, ela por si só não vai impulsionar o turismo, mas ela marca uma identidade cultural, ela marca uma região cuja população já vem construindo sua marca na produção, seja de produtos hortifrutigranjeiros, seja na produção da agricultura. Vargem Alta, que inclusive recentemente foi transformada, por projeto de lei que ainda aguarda a sanção, mas que foi aprovado nessa casa, em capital estadual da culinária suína. Então nós agora temos essa rota, que é a rota do Vale do Segredo, ligando Cachoeira a Vargem Alta. Então, muito obrigado a todos os colegas dessa casa pela aprovação de mais esse projeto que enriquece o nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Wellington Calegari. Próximo item da pauta, discussão única é o projeto de lei 348, de autoria do deputado Zé Preto, que cria o Estado do Espírito Santo, a Rota dos Tropeiros, em Guarapari. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Projeto de lei 403, deputado Mazinho dos Anjos, que reconhece a Rota do Carmo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Presidente, deputado Mazinho dos Anjos. Só justificando o voto aqui, agradecer aos deputados e deputadas pela aprovação do projeto, reconhecendo a Rota do Carmo em Domingos Martins como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. É um local muito bonito, inclusive está sendo pavimentado pelo governo do Estado, uma rota turística do agronegócio, onde tem diversos restaurantes, onde tem colheita de morango. Então é um lugar muito belo do nosso estado, que fica em Domingos Martins, ali em Pedra Azul. Então eu queria agradecer aos deputados e deputadas pela aprovação do projeto. Obrigado, presidente. Deputado Mazinho dos Anjos, parabéns. Próximo item da pauta, discussão única, projeto de lei 832. Coronel Wellington e deputado Capitão Assunção, além do delegado Danilo Baense, reconhecendo a corrida Carrinho de Rolimã como prática esportiva em todo o estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Sexto item da pauta, discussão única, projeto de lei 922, deputado Coronel Wellington, conferindo o município de Una o título capital capixaba das Cachoeiras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Parabéns, deputado Coronel Wellington, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Sétimo item da pauta, projeto de lei 239, deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a igualdade da premiação para homens e mulheres nas competições esportivas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos.
Oitavo item da pauta, discussão única, projeto de lei 42, 2003, deputado Dari Pagung, que dispõe sobre pagamento de fiança via Pix no âmbito do Estado do Espírito Santo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Nono item da pauta, discussão única, projeto de lei 120, 2023, deputado João Coser, que dispõe sobre transferência na divulgação do quantitativo de pessoas que aguardam consultas, exames e cirurgias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Próximo item, projeto de lei 511, 2023, deputado Janete de Sá, que cria o cadastro estadual de pessoas punidas por maus tratos a animais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. 11º item da pauta, discussão especial em primeira sessão, projeto de lei, deputado Tiago Hoffmann, conferindo ao município de Ecoporanga o título capital estadual da cavalgada. Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para a segunda sessão. Terminada então a segunda fase, aliás, a fase da ordem do dia. Algum parlamentar vai querer fazer uso da palavra? Então, nesse momento, eu concedo a palavra ao deputado Alcântara Filho. Tendo declinado? Declinou não? Com a palavra, então, o deputado Alcântara Filho. Não declinou não, Vandim. Torcendo aqui pro declínio. Com a palavra, o deputado Alcântara Filho. Presidente, nobres deputados, público presente, por gentileza eu quero iniciar colocando um vídeo de um tema que tomou conta aí nos últimos dias do nosso país. Trato da do dia ensina gostoso dando aula na sua aqui não tem nota, nem recuperação, não tem sofrimento e se aprende com de 4 entre o trato da Por favor, as matérias agora. Intervalo bíblico em escolas pernambucanas vai parar na justiça. Ministério Público de Pernambuco quer fiscalizar encontros de orações em intervalo de aulas e escolas. Esse é o puro suco do Brasil, isso é o retrato do que nós temos vivido no nosso país, infelizmente. Enquanto em uma universidade federal se aplaude uma professora que diz que quer ensinar com o orifício rugoso, o Ministério Público em outro estado está buscando investigar para proibir alunos que querem exercitar a sua fé. E aí tem gente aqui no estado, inclusive alguns colegas aí da imprensa, que querem ficar achando que eu estou de brincadeira aqui no plenário quando a gente coloca um projeto de lei e trata nesta casa sobre o tema da cristofobia. É clara a perseguição aos cristãos nesse país, deputado Calegari. Eu quero saber o que a justiça vai fazer em relação a esse ser que expõe de tal forma a educação do país ao ridículo, em ato pornográfico, e é aplaudido por uma maioria, porque para proibir alunos que querem orar, que querem estudar a Bíblia na escola, parece que tem uma minoria aí que são leões, mas na hora de colocar ordem e decência para que de fato nós tenhamos progresso nesse país,
aí cruzam os braços e ficam aplaudindo atrocidades. Graças a Deus, o nosso Ministério Público no Estado do Espírito Santo é sério, tem permitido aí que a Constituição prevaleça, que os alunos possam exercitar autonomamente a sua condição de fé, óbvio, sem interferir na rotina estudantil, mas nós estamos de olho, e para que no futuro próximo isso não possa chegar no Estado do Espírito Santo, eu protocolei hoje um projeto de lei para que nós tenhamos autorização a todos os alunos que queiram exercitar a sua fé, desde que, obviamente, seja organizado por eles próprios, que seja voluntário e, óbvio, com menores de idade, desde que seja com consentimento prévio dos pais ou responsável. Nós não admitimos isso no Estado do Espírito Santo. Deputado Calegari. Parabéns, caro deputado Alcântara, pela iniciativa. A defesa da liberdade religiosa é um dos pilares da nossa Constituição. E a verdade é que ela vem sendo, sim, atacada por membros das instituições brasileiras, como o senhor colocou muito bem, que aconteceu ali em Pernambuco, de membros do Ministério Público terem a coragem de questionar o direito dos alunos de promoverem orações, círculos de oração, nos intervalos da sala de aula. E aí vem a pergunta de alguns: o que vocês, deputados, estão se envolvendo com isso? Nós, deputados, somos a voz da sociedade. Somos a voz de católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, adeptos do candomblé, budistas e qualquer outra religião. E se algum membro de alguma religião está tendo seus direitos tolhidos por servidores do Estado, isso tem que ser ecoado aqui, sim, como o senhor está fazendo, deputado Alcântara. Parabéns! E faz bem defender isso. Realmente aqui no Espírito Santo, graças a Deus, temos visto uma ação mais profissional dos membros do Ministério Público, pelo menos em sua maioria, não todos, mas em sua maioria até agora. Mas já prevenindo que não aceitaremos nenhum tipo de afronta à liberdade de religião e de expressão. O senhor faz bem em fazer isso e conta com o meu apoio, e tenho certeza que conta com o apoio da grande maioria dos deputados dessa casa. Meus parabéns. Obrigado, deputado Calegari. Para finalizar, à luz da Bíblia, as portas da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não adianta tentar impedir, porque o evangelho continuará sendo promovido, e por nós aqui no Estado do Espírito Santo será assegurado mediante lei, se Deus abençoar e os nobres deputados aprovarem o nosso projeto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, o deputado Deninho Silva. Deputado Deninho não respondendo. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Por favor, aí, a imagem que o Antônio encaminhou. Da AFAC, Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas do Caparaó. Exato. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que bom revê-los estando presente aqui, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, em especial do Caparaó Capixaba. Nós recebemos uma carta aberta à Assembleia Legislativa com o seguinte teor: Associação de Familiares e Amigos dos Autistas do Caparaó, AFAC, 21 de outubro de 2024. Excelentíssimos senhores e senhoras deputadas da Assembleia Legislativa, com grande respeito e esperança que nos dirigimos a essa Casa Legislativa, através do deputado Coronel Wellington, em nome da Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas do Caparaó, associação sem fins lucrativos, dedicada à defesa dos direitos e à promoção da inclusão social das pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Hoje contamos com a infraestrutura da associação comercial,
Industrial e Serviço de Alegre, que gentilmente nos acolheu, cedendo uma sala e seu auditório para nossas reuniões de acolhimento e cuidado dessas famílias, onde realizamos nossos projetos com as famílias. A AFAC foi criada com o objetivo de acolhimento e apoio emocional às famílias, a promoção de atividades educativas, culturais, terapêuticas que buscam a plena integração das pessoas com o TEA. Sabemos que o autismo ainda é cercado de desconhecimento e preconceitos, por isso, nossa missão também é promover a informação correta e combater a desinformação sobre o transtorno. Logo, reconhecemos a importância da conscientização social e acreditamos que juntos podemos construir uma sociedade mais inclusiva, justa para todos. Nesse sentido, vimos por meio dessa apresentar nossa associação à Câmara Legislativa, solicitando o apoio e a atenção dos senhores e senhoras deputados às causas relacionadas ao autismo. Reiteramos nossa disposição em colaborar com a Casa Legislativa, seja participando de audiências públicas, fornecendo subsídios técnicos ou contribuindo com nossa experiência no campo. Acreditamos que as decisões tomadas aqui impactam diretamente a vida de milhares de famílias e desejamos que as pautas relacionadas ao autismo sejam tratadas com urgência e sensibilidade que a causa merece. Contamos com a atuação de todos os senhores e senhoras deputados para que possamos juntos garantir um futuro mais inclusivo, onde as pessoas com autismo tenham seus direitos plenamente reconhecidos e respeitados, principalmente pelos órgãos públicos do Estado do Espírito Santo, com atendimento em rede em todas as regiões do Estado, garantindo que as famílias tenham atendimento nos municípios e regiões onde eles residem, com fisioterapia, com fonoaudiólogo, com terapia ocupacional e todas as necessidades das famílias atívicas. Parabéns à FAC do Caparaó Capixaba. O segundo assunto, por favor, é sobre a estação de tratamento de esgoto do município de Ibatiba. É uma vergonha o que está acontecendo lá. Nós estivemos por 2 vezes no local, o bairro Alvarino. Toda a comunidade está adoecendo por conta do mau cheiro insuportável que a estação de tratamento está exalando. A unidade foi construída a uma certa distância do município de Ibatiba. No entanto, hoje, a sociedade, com a necessidade que tem de expansão dos loteamentos, das casas, da oportunidade de habitação, eles estão muito próximos à estação de tratamento de esgoto, obrigando assim as pessoas a conviverem diariamente com aquele mau cheiro insuportável. Isso é uma questão de saúde pública. Então nós conclamamos aqui ao governo do Estado do Espírito Santo, a CESAM, a fazerem manutenções periódicas. Nós sabemos que esse mau cheiro só está existindo por conta da falta de manutenção, do material sólido que permanece no local e da falta de manutenção e recolhimento desse material para alocar para transportar e jogar em local já especificado e já licenciado. Então nós conclamamos ao governo do Estado do Espírito Santo, a CESAM, para que de forma imediata e urgente atenda e socorra a comunidade de Ibatiba nesse pleito e nessa reivindicação que é justa, porque a população está adoecendo e a responsabilidade é do poder público municipal, que não cobra, do poder público estadual, que não acompanha o contrato e o convênio, e da CESAM, que é a concessionária da região. O terceiro assunto é com relação à rodovia 482. Por favor, senhor presidente, se puder dar mais um tempo aí. A rodovia, por favor, passa um vídeo. Essa rodovia 482, ela interliga o município de Alegre, passando por Celina até o município de Guaçuí. E, infelizmente, eles instalaram alguns quebra-molas da saída de Alegre para o município de Guaçuí, e esses quebra-molas foram construídos de forma irregular, fazendo com que todos os caminhoneiros que trafegam para que a região tenham que jogar na contramão da direção para evitar de seus veículos tombarem. E ao fazerem isso, eles ficam vulneráveis, tanto a acidente, quanto também a trazer prejuízos aos seus caminhões, e eles precisam desses caminhões para manter a família, pagar suas contas. Então fica aqui o nosso registro, em nome de todos os caminhoneiros do Estado do Espírito Santo, para que o Estado do Espírito Santo promova a imediata recuperação e manutenção desses locais.
Todos os caminhoneiros que passam por ali, eles têm as molas dos caminhões quebrados, eles têm a carga tombada, fazendo com que eles tenham prejuízos enormes de terem que parar, reorganizar a carga, e tudo isso de conhecimento público, porque diversas ocorrências como essa que está ali, de dano, ou de outras, de caminhões que tombam ali com diversos tipos de carga, são registrados semanalmente, sem que ninguém tome nenhuma atitude. Então fica a nossa reivindicação ao DOR, ou o DENIT, ou o governo do Estado do Espírito Santo, seja lá quem for, mas que atenda e socorra os caminhoneiros nas suas reivindicações. Por último, senhor presidente, nós gostaríamos de falar que semana passada foi feita a regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil. E nós precisamos, de forma urgente, que também a mesma atenção que foi dada à nossa querida Polícia Civil, nós demos também à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro na regulamentação da lei orgânica. Por isso, nós registramos, inclusive, parabenizamos os policiais civis do Estado do Espírito Santo por uma grande apreensão de drogas, de cocaína pura que foi realizado no município de Vila Velha. Eu concedo a parte ao deputado Lucas Polese. Lucas. Coronel, eu gostaria de pedir uma parte na sua fala para parabenizar a Polícia Civil do Espírito Santo. Presidente, eu posso continuar? Só por uma apreensão de cocaína num bunker em Vila Velha, queria aproveitar aqui para parabenizar, porque um dos delegados à frente também é lá da minha terra, doutor Jareta. Enfim, parabenizar o Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte, o apoio operacional do DHPP de Aracruz, e parabenizar também a DIC de Aracruz, que tem, além do Dr. Jareta à frente, principalmente do Centro de Inteligência e do DHPP de Aracruz, o Dr. Ricardo Barbosa à frente do DIC de Aracruz, uma apreensão histórica, um baque de 100 milhões de reais aí para o tráfico de drogas, um orgulho para a gente, aí a foto do time aí que deu esse grande golpe no tráfico aqui do Espírito Santo. Então, parabenizar, inclusive recomendo, vou depois oficiar para o deputado Mazinho, que é presidente da nossa Comissão de Justiça. A gente fez uma homenagem lá na comissão quando o Marujo foi capturado. E acho que era interessante também fazer uma homenagem novamente a esses policiais por essa importante apreensão. Um orgulho para o Espírito Santo, enfim, mostra a potencialidade das nossas polícias. Parabéns aí, doutor, também, à frente da polícia há muitos anos, fez um grande trabalho. Um abraço. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra o deputado Deninho Silva. Senhor presidente, deputados e deputadas, servidores, a todos que nos assistem pelo canal Assembleia. Hoje eu vim falar aqui, senhor presidente, sobre as eleições municipais do Estado do Espírito Santo, e gostaria de que os senhores deputados e deputadas ouvissem atentamente o que eu vou falar. Ficou claro para todos e todas que aquela política do ataque, da difamação, das mentiras, das inverdades, dizer que a pessoa não fez, que a pessoa deixou para fazer só no ano de eleição, o povo não é bobo mais, as pessoas têm acesso às informações, e isso as urnas mostraram os resultados. Em Cariacica, o prefeito Euclério Sampaio teve quase 89% dos votos, mais de 160 mil votos. Tentaram desqualificar ele de todas as formas, mas foram envergonhados. Em Vila Velha, Arnaldinho teve quase 200 mil votos. Em Vitória, Lourenço Pasolini, que é o meu prefeito, eu me orgulho em falar isso, e a vice, a Cris Amorim, uma guerreira, ganhou no primeiro turno, sabe por quê? Porque é um cara homem, é um cara de palavra, sujeito homem. O que ele falou, ele falava a verdade, ele pregou a verdade. Então aqui, pessoal, não quero falar nome de ninguém aqui em cima, não vim aqui desqualificar ninguém, mas gostaria de fazer que os senhores fizessem essa reflexão.
Esta política, Gandini está aqui, sabe o que eu estou falando. Ele disputou as eleições, Gandini, as eleições passadas. Não dá certo, Danilo Baense, esse caminho de atacar as pessoas, sobretudo a família da pessoa. Não adianta querer dizer, Zé Esmeraldo, que o prefeito só trabalhou no ano de 2024, sendo que o cara trabalhou os 4 anos. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Você sabe disso, é de Vitória, um deputado atuante. É um dos deputados mais atuantes desse Espírito Santo, Esmeralda. O prefeito Lourenço Pasolini, no seu primeiro ano de mandato, pegou uma escola Paulo Freire que estava abandonada, largada há mais de 16 anos, e Vossa Excelência sabe muito bem disso. No primeiro ano de mandato, já botou para andar a obra. No segundo ano, já inaugurou. E no terceiro ano, já tinha mais de 800 crianças estudando. Aí vim falar que é prefeito de asfalto, que não fez obra. Eu poderia falar de milhares de obras aqui, que prefeito nenhum tiveram peito nem coragem de fazer. Obras estruturantes, Sérgio Meneghel. Obras estruturantes, como a do Romão. Zé Esmeralda sabe muito bem do que estou falando. Lá em Goiabeiras, bairro Jabu, há 50 anos, passou-se prefeito pedindo o seu voto e foi votado, dizendo que era impossível fazer uma creche. Tá aí, ó, vai inaugurar uma creche no Jabu. Quem está fazendo? Pasolini. Lá no bairro Boa Vista, uma quadra linda, com ar-condicionado, com elevador, com salão de festa. Disseram que era impossível porque era rota de avião. A quadra está lá, foi inaugurada há 2 anos, Zé Esmeralda. E aí, vão para a televisão tentando desqualificar uma pessoa que trabalhou. E qual é o resultado disso? É as urnas. As pessoas vão lá e votam porque elas vê a verdade. Então fica aqui uma reflexão, senhoras e senhores. Essa política, Chambinho, de querer desqualificar as pessoas, como estou vendo na Serra também, não desce. Tem que respeitar. Eu não estou aqui para falar mal de ex-prefeito. Todos tiveram participação especial, Gandini. Todos tiveram. Mas dizer que o atual prefeito não fez nada, com todo respeito, é injustiça. Danilo, parabéns por ter participado das eleições em Guarapari. Parabéns a todos os deputados que ajudaram os seus candidatos. Parabéns em especial aqui hoje, Lucas. Cadê o Luquinhas? Foi embora já, Luquinhas? Cadê não? O outro Lucas, não é Polesão, os caramuços, aí não? Lucas, com a sua humildade, sua simplicidade, um garoto novo, estudado, formado, advogado, professor, chegou aqui na sua humildade e hoje é prefeito de Linhares. Ricardo Ferraço, sentado aqui, muitos nem davam a bola para ele, Sérgio Meneghel, nem para Ricardo Ferraço. Ele pegou e falou: vou botar meu nome. E a marreta foi santa, foi lá e ganhou a eleição. Então, às vezes, a gente menospreza e não valoriza quem de fato precisa ser valorizado e ser respeitado. Eu aqui quero parabenizar todos. Sérgio Meneghel fez um trabalho brilhante, fez vídeo com vários prefeitos, levantou vários prefeitos, porque você tem um cara que tem credibilidade nesse estado, as pessoas amam você. E entre outros tantos aqui também, que ajudaram muito. Marcelo Santos, que andou esse estado aí de ponta a ponta. Todos os deputados fizeram um trabalho brilhante. Mas a minha fala hoje aqui é só sobre isso. Não adianta, as pessoas têm acesso à informação, não adianta tentar desqualificar o trabalho das pessoas, porque no final o resultado, sabe qual é? É negativo. E quem perde, sabe quem é? É a pessoa. Então, que Deus possa abençoar a nossa nação, que Deus possa abençoar a todos nós, deputados e deputadas, nossos eleitores, mas sobretudo, respeito ao próximo. Respeito ao próximo, tem que ser respeitado. Obrigado. Obrigado, deputado Denilson. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos, com a palavra.
Tendo declinado, com a palavra o deputado Tiago Hoffmann. Não respondendo, com a palavra a deputada Janete de Sá. Enquanto a deputada Janete vai até a tribuna, quero aqui saudar os peritos oficiais criminais da Polícia Técnica Científica. Parabéns pela luta de vocês, conte com essa casa nas reivindicações, justas reivindicações salariais. Boa tarde a todos e a todos presentes, os peritos, os oficiais criminais que se encontram aqui nas galerias, trazendo as suas reivindicações. Nós precisamos ser mais veementes com o governo, porque o fato de passar algumas coisas na frente de uma luta que já é antiga de vocês, realmente é uma coisa que nos incomoda muito também, mas nós não podemos prejudicar uma categoria em detrimento da outra, já que vocês também precisam viver em harmonia, já que trabalham e fazem trabalhos próximos. Então, vamos... Bom, se quer ajuda bem, se não quer, diz logo, porque a gente busca outros caminhos, não é verdade? Talvez esse seja o grande problema, que vocês estão enfrentando. Agora é hora de ir para cima do governo. Essa é a minha visão, e se quiserem minha ajuda, pode contar comigo, para poder exigir que a justiça seja feita em favor de vocês. Bom, recentemente foi decretada a Lei Federal 14.994 de 24, que aumenta a pena máxima de 30 para 40 anos para o crime de feminicídio no Brasil. A presente lei vem em um momento em que os números de crimes aumentam a cada dia. No Espírito Santo, as estatísticas mostram que neste ano, até o dia 19 de outubro, foram registrados 31 crimes de feminicídio. O número já é maior do que todo o ano de 2023, quando ocorreram 29 casos. O aumento da pena para feminicídio é uma medida que pode fortalecer a resposta do Estado à violência de gênero, mas deve ser acompanhada de estratégias mais amplas que abordem as raízes do problema. Ou seja, o sucesso dessa lei dependerá também de iniciativas que promovam a educação, a conscientização e a prevenção da violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo e no país. Deverão ser iniciativas complementares que abordem tanto a punição quanto a prevenção da violência de gênero. Nesse sentido, algumas iniciativas poderiam ser incluir a educação sobre o gênero, respeito e direitos nas escolas, desde a educação básica até a formação superior. Realizar campanhas que informem a população sobre o feminicídio, suas consequências e a importância do respeito às mulheres. Treinar policiais, juízes e profissionais de saúde para lidar com casos de violência de gênero de forma sensível e eficaz. Estabelecer protocolos claros para o atendimento às vítimas de feminicídio e violência doméstica. Quinto, integrar ações de diferentes áreas, como saúde, assistência social e segurança pública, para abordar a violência contra a mulher de maneira abrangente. Implementar políticas que promovam a igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade, desde o mercado de trabalho até a participação da mulher na política. Investir em pesquisa e coleta de dados sobre a violência de gênero para entender melhor o fenômeno e desenvolver intervenções mais eficazes. Portanto, a implementação bem-sucedida da nova lei contra o feminicídio requer um esforço conjunto de diversos setores da sociedade. Somente com uma abordagem abrangente que inclua a educação, o apoio às vítimas, a formação de profissionais, a políticas públicas eficazes e efetivas, ao empoderamento feminino, à inserção da mulher no mercado
mercado de trabalho, a qualificação dessa mulher que muitas vezes não tem uma profissão e precisa ser qualificada para poder buscar um espaço que venha fazer com que essa mulher ela possa sobreviver economicamente. São todas essas ações que vão fazer com que seja possível reduzir a violência de gênero e promover um ambiente mais seguro, mais justo para todas nós mulheres. Eu acredito que é assim. Eu quero louvar o aumento da pena para 40 anos, mas ela sozinha não tem sido suficiente para resolver esse grave problema. A Lei Maria da Penha é uma lei abrangente, é uma lei forte, é uma lei que tem penas severas, mas mesmo assim a gente observa que a violência contra as mulheres, ao invés de ser reduzida, elas têm crescido, especialmente no estado do Espírito Santo. Por isso, sem todo esse processo educativo, de empoderamento feminino, de encorajamento feminino e de auxílio às mulheres a denunciar, mas também se qualificar para conseguir buscar espaço no mercado de trabalho, inclusive com a ajuda, de políticas públicas, é possível a gente reduzindo esses níveis de violência, muito porque também, para que a mulher possa sair dessa condição, ela precisa economicamente poder suprir o seu sustento e de sua família, da família que constituiu, e muitas vezes a mulher volta, a mulher fica por falta de não ter como suprir o seu sustento, de não ter onde morar e de não ter como suprir o sustento de seus filhos. Então tudo isso é um conjunto de atitudes que precisam ser tomadas no sentido de tornar mais eficaz a Lei Maria da Penha, e aí a gente de fato trabalhar, contribuir para reduzir os níveis de violência contra as mulheres, que são ainda muito elevados em nosso país e especialmente aqui no nosso estado do Espírito Santo. Muito obrigada, e que toda essa situação, essa discussão que tem sido feita, essas reflexões, elas sirvam para a gente em conjunto pensar nessa temática e buscando caminhos para e solucionando esse problema que ainda muito nos atinge e nos envergonha em pleno século XXI. Obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Boa tarde a todos. Queria dividir a minha fala hoje em dois temas. Primeiro, eu acho que todos os deputados que estão aqui estão ligados, homens e mulheres, no que tange os peritos criminais. Estão aqui toda segunda-feira, terça-feira, porque estão reivindicando um direito. E fica feio para o Espírito Santo, e eu quero aqui falar para você, Renato Casagrande, fica muito feio você olhar na relação de salários e os peritos, que é a polícia científica, está lá no fundo do poço. Essa que é a verdade, está lá no fundo do poço. Isso para o governador não é bom. Eu tenho vindo aqui, tenho feito a fala, sou da base do governo, mas não sou subordinado ao governo. Então é importante, Renato, que dê o aumento aí para um monte de categorias. Inclusive eu votei e vou votar todas favoráveis, são efetivos, porque um Estado, principalmente nesse Estado do Espírito Santo, onde tem crime toda hora e muitos deles com dificuldade de ser desvendado, a polícia científica ela é fundamental. É o pessoal preparado, capacitado, competente,
e vai ter sempre o apoio do deputado Zé Esmeraldo aqui da tribuna, porque eu acho que isso é uma obrigação nossa, é uma obrigação. Eu conheço o Tadeu, não sei se está aí na galeria, tem o homem do chapelão ali que é o Jorge, tem o Renan, não sei onde é que está o Renan, mas era bom que o Tadeu tivesse aqui e o Renan também. Está aí embaixo. Aí embaixo não se resolve nada, meu amigo. Tem que ficar aqui em cima e depois conversar com quem resolve. Então eu quero aqui então colocar minha posição. Se vocês tiverem qualquer documento, eu vou ler aqui da tribuna aqui, ó. Vou chegar aqui e vou ler. Sem agressão, mas eu vou ler, porque é um direito, é uma reivindicação. Tem categorias aí que passou de 7 para 35. Não tem nada com quem passou para 35 não, mas poxa, vamos também ser justos. Não só com uma categoria ou outra, mas vamos ser justos também com todas as demais categorias. Por isso, pode contar com o deputado Zé Esmeraldo, que aqui não tem medo de cara feia, nem sou filho de pai assustado. Quero aqui também hoje me reportar aqui a um povo abandonado. Quero aqui mandar os meus cumprimentos para o meu amigo Euclério Sampaio, que no meu entender foi o melhor prefeito da história de Cariacica, sem desmerecer os demais. Não é à toa que ele teve quase 90% de aprovação. E é um cara que trabalha e resolve. Mas o prefeito sozinho, ele tem que ter apoio. Eu estou me reportando aqui a uma região que é fundamental para os moradores do contorno do bairro Alto de Itacibá. Está aqui, Alto do Itacibá. Olha a quantidade de casa que tem ali. São centenas e centenas de casas. Mas está precisando a CETURB. Eu não sei agora quem é o presidente. Antes nós tínhamos um excelente presidente. Mudaram. E eu vou dar o nome do cara aqui da tribuna. Porque o que saiu era muito bom. Está trabalhando inclusive lá em Cariacica. Aí botaram o indivíduo lá. Então eu vou fazer um pedido a esse diretor da CETURB. Está ali, ó, veja ali uma região onde mora milhares de pessoas, isso é classe média, gente que tem dificuldade. Essas ruas estão todas asfaltadas, mas não tem transporte coletivo. Delegado Danilo Baense, não tem um transporte coletivo, o cara tem que subir e descer a pé, chova que faça sol. Então hoje eu estou fazendo a minha fala e vou dar início a ela quantas vezes necessário for, e só vou deixar de falar quando for resolvido, porque é inadmissível nós aqui vermos uma região com densidade populacional, com a grande densidade populacional, que é o bairro Alto do Itacibá, Cariacica, que não tem transporte coletivo. Tem que ter transporte coletivo, porque esse povo é igual, ele é um ser humano. Nós não podemos deixar esse pessoal chovendo, fazendo sol, ao Deus dará. A pessoa sobe
e desce, independente que esteja chovendo ou nada. Por que não botam um ônibus ali, o transporte coletivo, mesmo que seja um micro-ônibus, que ali tem mais de 1.000 pessoas que residem nessa região. Mas o deputado Zé Esmeraldo pode ter certeza. Eu mandei tirar uma foto de drone lá na região para poder facilitar o trabalho, inclusive do cara lá da CETURB, o diretor da CETURB. Porque é necessário que seja colocado esse transporte coletivo para que as pessoas que moram nesta região, uma região tão importante, com milhares de moradores, possam chegar e sair de suas casas com uma qualidade de vida melhor. Não pode do jeito que está. Isso é há anos. Vou ligar para o meu amigo, grande deputado, grande prefeito Euclério Sampaio, que modificou a cara de Cariacica excepcionalmente. Está todo mundo feliz com o Euclério e juntamente com os seus assessores, porque a gente sozinho não chega em lugar nenhum, para que a gente, somando forças, possa trazer na consciência do presidente da CETURB, Marcelo Campos. Aí, senhor Marcelo Campos, diretor-presidente da CETURB. Antes, o diretor era nosso amigo que está trabalhando na prefeitura de Cariacica, foi deputado conosco aqui também, deputado estadual. Era um cara que atendia e resolvia. E quem não resolve não deve ocupar cargo público. Quem não resolve não deve ocupar cargo público, porque o deputado Zé Esmeraldo está aqui mesmo para chegar e dar o nome. Pode ser de quem for. Se você está lá, você tem que ser capacitado para resolver. Então você sai, se não tem capacidade, sai e dá lugar para outro. Mas não pode ficar enrolando e às vezes não conhece nem Cariacica, que não é o caso do anterior, do diretor anterior. Então fica aqui, seu Marcelo Campos, o nosso pedido. Aqui está a foto, isso foi tirado de drone. Mais de 1.000 moradores, muito mais, mora aí nessa região que não tem transporte coletivo. Fica nosso pedido, fica o nosso apelo. Alto do Itacibá, Cariacica, repito, contorno do bairro Alto do Itacibá, Cariacica. Vamos voltar aqui para elogiar se foi resolvido. Se não for resolvido, eu vou criticar. Porque se você está lá, Marcelo, lá ocupando a função, e você foi colocado lá pelo seu chefe acima lá, o seu amigo, então fica aqui o nosso pedido, a nossa reivindicação. Não vamos deixar abaixo, não vou deixar abaixo. Não sou deputado faz de conta, não vou deixar abaixo. Então vou encerrar a minha fala. Quero agradecer ao nosso brilhante deputado Danilo Baense por ter me concedido um tempo maior. Obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado, deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Com a palavra, o deputado Gandini. Vossa Excelência, o último orador, e por isonomia, Vossa Excelência tem 11 minutos, que foi o tempo utilizado pelo deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Só boa tarde a todos que estão no plenário, aos nossos da Polícia Científica. Quero juntar-me às palavras do deputado Zé Esmeraldo na questão da necessidade de urgência de se resolver essa questão.
Já são vários anos em que essa discussão está nessa casa e precisa ter um desfecho. Mas, senhor presidente, eu venho a essa tribuna no dia de hoje porque nós fazemos uma ação aqui importante através de uma comissão especial que fiscaliza a BR-101. E essa semana a gente fez um convite à Eco 101 para vir em mais uma reunião que a gente considera importante para esclarecimento do que está sendo repactuado em Brasília. E fomos surpreendidos, deputadas, com a fala da Eco 101, que o TCU firmou um acordo de confidencialidade do novo contrato da BR-101, e que eles não podem vir a público falar do novo contrato. Me estranha muito um órgão de controle firmar um acordo de confidencialidade de um contrato, inclusive, que já deveria ter sido finalizado há alguns anos, porque não foi cumprido em nenhuma parte, nem 10% do que foi acordado foi cumprido. E agora, após uma longa discussão no TCU, um contrato de confidencialidade, que a gente não pode saber o que está dentro do contrato, deputado Chambinho. Isso me assustou, porque eu falo, poxa, não é possível que no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, modificar o objeto todo, modificar o objeto, agora não vai duplicar, a imprensa sabe das coisas, mas a Eco 101 não pode vir aqui essa casa falar do que foi feito, porque assinaram um contrato de confidencialidade. Isso não existe. Para mim, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu queria propor, inclusive, deputado Chambinho, aproveitando Vossa Excelência, nossa comissão não tem poder de convocar, mas eu queria que você aditasse a comissão de Vossa Excelência, que é uma CPI, para que a gente chame a responsabilidade dessas pessoas que estão achando que estão brincando com o Espírito Santo. O Espírito Santo virou uma barreira logística, porque era para a gente em 10 anos estar com toda a BR duplicada, e nós estamos aí assistindo agora um termo de confidencialidade que não pode falar o que contrato. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente possa participar dessa reunião, mas Vossa Excelência fazer essa convocação, aprovar isso dentro da CPI que Vossa Excelência preside, e se possível no futuro a gente abrir uma CPI para apurar. Tem algo muito estranho nesse contrato. A parte, deputado. A parte é o deputado Chambinho. Obrigado, deputado Gandini, parabenizar pela fala de Vossa Excelência, e conte com isso, deputado. Nós participamos do mandato passado da Frente Parlamentar de Fiscalização desse contrato da BR-101, onde nós se debruçamos e descobrimos ali vários fatos de irregularidade dentro desse contrato. Inclusive, foi a ação da Frente Parlamentar que nós conseguimos o desconto do pedágio da BR-101. E esse fato novo que ocorre nesse processo que vem ao longo do tempo, e o capixaba está cansado, porque o capixaba está cansado da Eco 171, que não é Eco 101, é Eco 171, que eu costumo dizer, porque ela só enganou o povo capixaba e leva do povo capixaba o dinheiro do pedágio que nós pagamos. E eu quero dizer para você que nós vamos juntos se debruçar e vamos sim fazer a convocação através da CPI para que a gente possa ouvir esses atores, e nós precisamos cobrar muito a nossa bancada federal também uma atuação, porque o capixaba quer e precisa de uma BR-101 duplicada, que já era para estar ela praticamente toda duplicada, hoje não está. E a gente sabe que é incompetência tanto da Eco 171, mas também da NTT, do governo federal, porque não fiscaliza esse contrato, e nós capixabas precisamos muito da BR-101 duplicada, porque a gente sabe das vidas principalmente que nós perdemos no dia a dia na BR-101. Além de melhorar
o nosso sistema viário, a logística do nosso Estado, que é importante para o desenvolvimento e crescimento do Estado do Espírito Santo. Mas nós temos que principalmente falar da importância da preservação das vidas dos capixabas. Tá bom? Conte comigo, deputado Gandini, e parabéns pela sua fala. Obrigado, deputado Chambinho. É inadmissível a gente que assinou um contrato. Eu fico pensando, deputado Danilo Baense, se um prefeito não cumpre um contrato na sua risca, depois ele muda o objeto e depois fala que é segredo agora o que ele vai fazer daqui para frente. Isso não existe em lugar nenhum. O deputado Chambinho tocou num assunto fundamental, que são as vidas que são perdidas nessa BR. E isso acontece quase que diariamente, a gente tem perda de vidas nessa BR. É uma máquina de matar em vários trechos dessa BR. Por quê? Porque não foi cumprido um acordo simples, que era o quê? Você recebe, investe e fica durante 30 anos aí explorando a rodovia. Não foi feito nada disso. Não se duplicou nem 10%, e agora vamos para uma repactuação que já está demorando 2 anos para essa discussão, quando a Eco falou que queria sair, e nada é feito e agora virou segredo para todos. Então peço encarecidamente que essa casa, falei com o nosso presidente hoje, nós precisamos de abrir uma CPI específica para tratar da Eco 101. Temos que dar visibilidade a esse assunto, já que nós não temos essa discussão em lugar nenhum. Graças a Deus, vi que o deputado Evaí de Mello puxou uma audiência pública, mas a ECO não vai poder participar da audiência pública também lá, porque tem um termo de confidencialidade. É algo muito estranho que está acontecendo nesse contrato. Tem gente poderosa, possivelmente segurando as pontas para esse contrato não ser encerrado, porque já deveria ter sido encerrado há muito tempo, e a gente deveria ter relicitado já essa BR para que a gente tenha, de fato, uma via que preserva a vida das pessoas, que dá ao Espírito Santo dignidade para a gente ir e vir e conseguir fazer a gente não ser uma barreira logística. Já fomos barreira verde, agora a logística do nosso estado totalmente prejudicada por uma empresa que não cumpre um contrato. Então eu peço ao deputado Chambinho que tem uma CPI em curso, que a gente possa encaminhar essa convocação da ECO, como ele chamou, né, ECO 171, ECO 101, para que venham aqui dar explicações, falar sobre o contrato, porque não existe termo de confidencialidade em contrato público. Inclusive já foi um absurdo isso ter sido decidido entre as partes, sem a participação da população do Estado do Espírito Santo, sem a manifestação de ninguém do Estado do Espírito Santo em contrário, ou que pudesse colaborar com a solução que está em curso, que espero que seja uma solução, porque nós temos dúvida, inclusive, se é uma solução ou se é ganhar mais um tempo cobrando dos capixabas e não cumprindo o que foi acordado. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Obrigado, deputado Gandini. Passaremos agora à fase do grande expediente lideranças partidárias. Com a palavra a deputada Camila Valadão, líder do PSOL. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero inicialmente pedir para a câmera registrar ali das galerias, porque eu acho que é importante a gente mostrar para a sociedade, a polícia científica, mais uma vez, como quase todas as segundas-feiras aqui nas galerias dessa, que é a Casa do Povo, cobrando do governo do Estado em encaminhamento para as pautas, com um adicional no dia de hoje. Alguns estão com nariz de palhaço,
março. E provavelmente isso tem relação com o projeto que foi aprovado aqui na semana passada, que inclusive nós fizemos o registro das nossas preocupações, porque o avanço de uma categoria não pode representar o retrocesso ou a retirada de atribuições e de direitos de outras categorias. Nós não queremos que essa seja a lógica no nosso Estado, jogando e rivalizando uma categoria contra a outra. A polícia científica existe no nosso Estado, foi criada por lei e desde então vem cobrando a finalização, creio que eu posso usar essa expressão, de tudo aquilo que foi aprovado na legislação anterior, que passa pela criação do estatuto. Hoje é importante a gente dizer para a sociedade capixaba, a nossa polícia científica vem atuando sem estatuto, o que é uma gravidade, portanto, a reivindicação de que o estatuto seja criada. A questão da remuneração, porque foi feita a promessa e essa promessa precisa virar realidade, que é a média salarial. Então a gente está falando aqui, como em todos os atos organizados pela polícia científica, onde a gente observa um gráfico em que nós temos a polícia científica do nosso estado com o pior salário do país. Não é essa a nossa realidade, não é essa a realidade que nós queremos. Ao contrário, a gente quer que o Estado pague minimamente a média do ponto de vista salarial. A gente está falando do ponto de vista do patamar mínimo. Então eu faço questão de fazer mais uma vez esse registro e cobrar mais uma vez do governo do Estado. A gente já esteve em diálogo com a Casa Civil, a gente já se posicionou de várias formas aqui neste plenário, apoiando a luta da categoria e reivindicando de novo do governo do Estado o diálogo com a categoria, o encaminhamento do estatuto e também a resolução para a questão salarial. Acho que esse é o pleito que hoje, inclusive, unifica o conjunto dos deputados. Se não é uma unanimidade entre nós, seguramente nós temos o apoio da maioria dos deputados. Então, mais uma vez, eu peço o governo do Estado para que acate. A gente já está, chegando em novembro, daqui a pouco a gente está em dezembro, a pauta do Legislativo fica atropelada e a gente quer que isso seja encaminhado com urgência. É importante informar também para vocês que estão nas galerias, nós conversávamos um pouquinho mais cedo, eu, a deputada Irine, com o presidente da Assembleia, Marcelo Santos. O presidente está sensível ao pleito e se comprometeu mais uma vez na criação de um grupo de trabalho. A gente espera que o Legislativo possa, a partir desse grupo, ampliar a pressão para que a gente possa chegar a um acordo e resolver esse assunto. Então, mais uma vez, minha solidariedade e digo, o avanço de uma categoria não pode significar a retirada de atribuições, a retirada de direito de outras. Viva a luta da polícia científica e a gente espera sair sim com vitórias. Estamos aqui sempre à disposição. Bom, quero ainda, senhoras e senhores, aproveitar o meu tempo para falar de um assunto muito importante que vem ganhando bastante repercussão, principalmente a partir dos pronunciamentos do secretário de Estado de Meio Ambiente, senhor Felipe Rigoni, que é acerca da concessão não, eu vou usar o termo correto, privatização das unidades de conservação do Estado do Espírito Santo. O secretário não gosta do termo privatização, ele tem dito que é uma concessão. Ora, uma concessão por 35 anos é sim privatização, senhor secretário. E nós vamos utilizar a nomenclatura correta para esse termo, e isso não é desinformação. Desinformação é quando o Estado se omite de fazer aquilo que deveria ser obrigação, que é a construção de um processo como esse, contando com o debate, a participação popular e transparência. Então eu começo a minha fala afirmando que a condução do processo de privatização das unidades de conservação do nosso Estado está muito ruim, porque falta transparência e falta participação. Para quem está nos acompanhando e deve estar na dúvida, mas do que a deputada está falando, eu não estou sabendo. Pois é, porque a gente está falando de um decreto do Estado que prevê
a privatização do Parque de Itaúnas, Paulo César Vinha, Pedra Azul, Cachoeira da Fumaça, Mata das Flores, Forno Grande, a partir do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo, PEDUC. E é importante a gente ressaltar que essa iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente é mais uma estratégia de aprofundamento da mercantilização da natureza. Podem querer usar outros argumentos, como, por exemplo, queremos mais preservação, queremos garantir a biodiversidade nas nossas unidades de conservação, mas nós acreditamos que o que está colocado no dia de hoje é a transformação da natureza em um conjunto de serviços, e o impacto disso, as consequências são inúmeras. Eu já falei nas redes sociais e faço questão de repetir nesta tribuna. Entre as consequências está a transformação da proteção ambiental em estratégia de mercado, é a própria natureza como estratégia de acumulação. Uma segunda consequência é a restrição de determinados grupos a esse espaço, fazendo com que a natureza vire o privilégio de alguns, ou seja, para quem pode pagar para entrar nos nossos parques. E um terceiro item que eu faço questão de ressaltar é sim a ameaça à biodiversidade, especialmente a espécies endêmicas em extinção. E a gente já tem relatado, não é verdade, deputada Irine, algumas dessas, por exemplo, no Parque Paulo César Vinha. Faço questão de dizer tudo isso porque quem tem criticado esse programa, quem tem criticado esse processo de privatização, vem sendo denominado pelo secretário como quem está difundindo mentiras. Nós estamos falando a verdade. Nós não só lemos e entendemos da legislação, como nós sabemos interpretar o que está colocado e o que vem acontecendo no nosso Estado. Aí eu quero ressaltar algumas coisas importantes. Quando se cria uma unidade de conservação, é porque nessas unidades tem-se o interesse geral, difuso, interesses da população do ponto de vista da fauna, da flora, da paisagem, ou seja, a gente está falando de algo que precisa ser cuidado, porque é importante para a nossa geração, mas também para as gerações do futuro. Quando a gente fala das nossas unidades de conservação, nós estamos falando de bens públicos. E uma concessão como essa, que prevê, por exemplo, a cobrança de entrada em 4 das 6 que estão em processo de concessão, de privatização, aí a gente se pergunta, e o direito ao acesso dos parques à população? Passa a ser violado a partir desse tipo de privatização que vem sendo implementado aqui. E eu faço questão ainda de responder algumas das questões que o secretário de Meio Ambiente mencionou em um vídeo para a rede social. Esse vídeo que ele fala que a gente está difundindo mentiras, e como eu disse, não só entendemos da legislação, como ressaltamos que sabemos os efeitos do que vem sendo aplicado no Estado do Espírito Santo, é sim a entrega de um bem público, é sim a entrega, do nosso direito de acessar a natureza e os parques. O secretário diz o seguinte, que estão fazendo política com o assunto. É óbvio que a gente está fazendo política com o assunto, porque o modelo que vem sendo implementado no Espírito Santo é essencialmente político. A entrega das nossas unidades para o setor privado é um tema essencialmente político, então nós vamos sim fazer política com esse tema. Debater, denunciar, dar o real nome, uma concessão de 35 anos é sim privatização, e goste o secretário ou não, nós vamos dar os nomes. A outra coisa que o secretário disse é que não será privatizado. Aí logo depois ele diz o seguinte, das 6 unidades que estão em processo de concessão, privatização, ele diz, 4 delas cobrarão entrada, mas para quem mora no entorno e para quem tem CAD único, não pagarão o ingresso de entrada. E aí eu pergunto, se tem que pagar para entrar, não é privatizado?
Olha aí uma primeira contradição, já explícita na fala do secretário. A outra coisa que o secretário diz é que a concessão vai resolver problemas como, por exemplo, a questão das invasões, resolver a questão do lixo, dos resíduos nas unidades e o problema da degradação ambiental. É um atestado da ineficiência, da incapacidade da Secretaria de Meio Ambiente para resolver os problemas das unidades de conservação do nosso estado. E essa entrega, essa privatização acontece exatamente no contexto em que a gente, inclusive, já denunciou por vários momentos aqui, a gente tem o IEMA extremamente fragilizado, faltando pessoal, faltando um conjunto de condições para garantir a preservação das nossas unidades. Então, a concessão acontece em um momento em que o órgão fiscalizador está extremamente frágil. E por que a concessão, a privatização, é a única solução para os problemas das nossas unidades? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que conceder a iniciativa privada e não permanecer com o Estado? E, aliás, o Estado poderia debater com as comunidades do entorno, poderia construir estratégias, por exemplo, com as comunidades para a proteção das nossas unidades. Por que a iniciativa privada é quem vai resolver os problemas das unidades de conservação? Fecho dizendo para o secretário de Meio Ambiente, e, aliás, teremos aqui uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, esperamos, a presença também do secretário, assim como de toda a sociedade. A data é o dia 30 de outubro, é isso, deputada Irine, às 14 horas. Aproveito para poder deixar o convite para que todo mundo possa participar. Nós queremos, sim, discutir os problemas existentes nas nossas unidades de conservação. Queremos, inclusive, pensar e construir estratégias. O que nós não topamos e não vamos aceitar é simplesmente perder os nossos parques. Isso nós não vamos aceitar, secretário. E não adianta tentar criar a falsa ideia que é uma concessão, que isso não significa privatização, porque nós sabemos os efeitos disso, que, como eu disse, tem consequências e as consequências são imediatas. Então, esta casa, os nossos mandatos estão à disposição para poder discutir as estratégias, mas não vamos aceitar a entrega das nossas unidades e vai ter, sim, resistência. Felizmente, a sociedade capixaba vem se mobilizando acerca desse tema e nós vamos continuar denunciando, dando nome e dizendo que o que está sendo feito no estado do Espírito Santo é a entrega, é a privatização das nossas unidades de conservação, inclusive em um contexto de mudanças climáticas, de fenômenos climáticos extremos, que exigiria, ao contrário de entregar para a iniciativa privada ou apenas ter um olhar focado no turismo, nós queremos dizer que esse contexto exige mais proteção, mais conservação e por isso não vamos aceitar a forma como está sendo construído esse processo de concessão e privatização no estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputada Camila. Antes de passarmos à fase dos oradores inscritos, quero fazer apenas um comunicado. No dia 24/10, das 8 às 14 horas, no Salão Nobre desta casa, teremos aqui uma ação da Assembleia Legislativa juntamente com o EMOIS, doação de sangue. #seja um herói. Você não precisa ser médico para salvar vidas. Então, no próximo dia 24, das 8 às 14 horas, no Salão Nobre, você pode fazer a sua doação de sangue aqui. E para quem deseja fazer doação de medula, a inscrição, o cadastro tem que ser feito até amanhã no site da Assembleia Legislativa. Eu quero aqui parabenizar aqui o nosso presidente, Marcelo Santos, pela ação em conjunto com o EMOIS. Passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Não respondendo, com a palavra, deputada Janete de Sá. Não respondendo, com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, o último inscrito, deputado Irine Lopes.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, todos e todas e todos que nos acompanham pelas redes da ALIS. Uma saudação muito especial e carinhosa aos servidores da Polícia Científica recém-criada no estado do Espírito Santo. Quero dizer que tenho muito respeito pela luta e pela organização de vocês. Considero a atividade que vocês exercem extremamente importante dentro do conjunto do sistema de segurança e justiça no nosso estado. Estou bastante atenta ao movimento que certamente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, fará para materializar o que ele nos disse na sessão de terça-feira, e criar uma comissão que possa se debruçar efetivamente sobre as incongruências que ocorreram entre dois projetos e que, de uma certa maneira, prejudica o bom andamento da segurança pública no nosso estado, o bom andamento e as conquistas que vocês já haviam feito, mas também o bom andamento da Polícia Civil. Então, a nossa responsabilidade aqui é de, como comissão, eu já falei com o deputado Marcelo que quero fazer parte dessa comissão, sermos parte da solução do grave problema que foi criado aqui, e a mim me parece com muita clareza a ausência de capacidade de entender e ver a questão da segurança pública como um todo. Como um todo. Eu, particularmente, me senti bastante mal, porque eu quero o crescimento de todas as categorias de servidores públicos. Eu sou a favor de Estado forte. E não existe Estado forte sem carreira de Estado. Então, por isso, eu sou defensora das carreiras de Estado. E uma incapacidade momentânea pode colocar em risco um trabalho de muito tempo. Eu espero que essa comissão venha no sentido de abrir diálogos e trazer soluções. Não gosto, não é do meu feitio, trabalhos que nós parlamentares temos que fazer, que seja exclusivamente pensando no meu bem-estar eleitoral. Passa muito mais do que isso. O povo do Espírito Santo e as carreiras de Estado estão acima dos nossos mandatos, que são passageiros. Mas o Estado brasileiro, forte, com capacidade de dar resposta, com respeito aos direitos humanos, esse eu espero ser perene. Então, estarei dando a minha contribuição com toda certeza e todo o meu respeito a vocês. Eu gostaria aqui, no tempo que me resta, de falar sobre um assunto que eu considero importantíssimo e que dá prosseguimento, de uma certa maneira, ao que a deputada Camila aqui colocou sobre a pseudo-concessão, mas que, na verdade, trata-se de uma privatização das unidades de conservação no nosso estado. Eu quero falar do quanto é danoso a privatização e de como nós sofremos as suas consequências. O Brasil, não é só o Espírito Santo, o Brasil assistiu triste, cabisbaixo e surpreso o flow-up que ocorreu em São Mateus, no campo de Inhambu,
na última sexta-feira com o vazamento do petróleo. Aquele não é um vazamento de petróleo qualquer, pessoal. Aquele vazamento, ele provoca um sopro. E neste sopro, muitos materiais que são danosos à saúde humana e à saúde da fauna, da flora, e que destroem o meio ambiente, saíram ali, naquele primeiro momento do óleo, que foi espalhado pelo mar e também pela terra. Olha só, no governo que antecedeu o atual governo do presidente Lula, o Brasil viveu um dos maiores momentos de terror da sua história. E entre essas questões de terror está a desenfreada e sem o consequente estudo de viabilidade das privatizações. A Ceacrest, que venceu todas as licitações para a privatização dos postos de petróleo no norte do estado, que ficou denominado Inhambu, e aqui na região de Linhares, Nova Venécia e outros daquela região, como Bacia do Cricaré. Quem é a Ceacrest? A Ceacrest é uma offshore. Portanto, quem sabe o que significa offshore, sabe que não poderia ter ganho ser a gerente de postos de petróleo. Não poderia ganhar esses editais. Ela não tem expertise. Ela não tem técnicos. Ela é o que no jargão do setor se chama kid empresa. É chamado de criança. Coitada das crianças. Porque aquilo não poderia nem ser chamado assim. Porque ela não tem expertise, ela não sabe mexer. Ela viu o lucro, ponto. O lucro. Vou pegar e vou conduzir. Não tem expertise, não tem técnica, não tem estratégia, não tem tática, não tem servidor qualificado para uma atividade tão específica. Se essa fosse uma atividade qualquer, nós teríamos dezenas, centenas de petroleiras pelo Brasil, pelo mundo afora, quando na verdade não temos, porque essa é uma atividade muito específica. E não foi a primeira vez que a Ceacrest criou problemas para o meio ambiente capixaba. A Ceacrest criou ao ano passado, em abril de 2023, um vazamento de mais de 1.000 barris aqui em Linhares. E sabe quem teve que ser acionado para salvar o nosso estado da calamidade ambiental? A própria Petrobras, o que demonstra que a Petrobras jamais deveria ser privatizada. Não temos ninguém à altura para fazer o trabalho que ela faz. E lamentavelmente o IEMA não multou a Ceacrest, não multou. Emitiu ali uma chamada de atenção, uma puxadinha de orelha. Ora, 1.000 litros de óleo espalhados, acabando com o nosso meio ambiente, isso não existe. Então a questão ambiental no estado do Espírito Santo está à mercê da privatização, o lucro acima de tudo e de todos, que nos levará a uma situação sem retorno, se não fizermos nada agora. E estamos dispostos a fazer. Vamos fazer essa audiência
que a deputada Camila falou, para discutir as unidades de conservação, mas também esta casa, através de uma audiência, vai discutir o que significa, o que significa a danosa privatização feita nos nossos poços de petróleo. Estamos em luta pela preservação do meio ambiente capixaba. Muito obrigado, deputada Irine Lopes. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, será ordinária virtual amanhã, às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas nesta data. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, na ordem do dia, 10 projetos apresentados pelos deputados foram aprovados pelo plenário. 5 deles tratam do desenvolvimento turístico no Espírito Santo, principalmente com a criação de novas rotas. E também foi aprovado o projeto do deputado João Coser, que trata de criar mecanismos para aumentar a transparência nas filas de espera por consultas, exames e também por cirurgias especializadas na rede pública de saúde do Estado. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice, mais perto de você.